Vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor, aos amados ouvintes deste vídeo. E um bom dia para você que é amigo, que tem ouvido, tem tido bom ânimo para ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para que você que é irmão em Cristo, você que não é ainda cristão, possa perceber, despertar para esta grande realidade que estamos prestes a entrar, a viver essa realidade. Eu quero chamar você, se tiver uma Bíblia aí na sua casa, você leia o capítulo do livro de Lucas, de número 12, e o versículo 37, no qual diz: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Essas palavras não são minhas, mas e sim do próprio Jesus, que prometeu que no final dos tempos viria buscar aquela igreja que verdadeiramente viveu conforme os seus ensinamentos, viveu conforme a vontade dele e viveu conforme a obediência na palavra do Senhor. Veja bem, estamos vivendo os momentos finais do livro de Mateus, capítulo 24. Quando os apóstolos, após os ensinamentos de Jesus, porque esse foi um dos últimos ensinamentos que ele deu antes de ser preso, quando ele acaba de ensinar no templo, ele sobe ao Monte das Oliveiras com os 12 apóstolos e eles lhe perguntam: Mestre, quando será e como será o final dos tempos? E Jesus procura descrever isso através dessa palavra no livro de Mateus capítulo 24. E ele começa ali a demonstrar os fatos que aconteceriam à sua volta, ou seja, no dia da sua volta. Amados, eu quero dizer para você que Jesus começa descrevendo ali que haveria rumores de guerra, não guerra, rumores, haveria fome, haveria catástrofes, e também haveria falsos homens que viriam em seu nome, ou seja, falsos profetas. Se você prestar atenção nos dias atuais, nós estamos vivendo exatamente esses momentos que antecedem a vinda de Cristo. Mas o dia certo, o momento certo nós não sabemos, porque Jesus não deixou o dia certo. Ele disse que só o Pai, não caberia aos discípulos entenderem o momento da vinda, mas só o Pai saberia o dia e o momento certo. E Jesus começa a relatar para eles esses fatos. E é interessante que estamos diante desses fatos atualmente. As igrejas não pregam mais a respeito da salvação. Nós estamos vendo que as igrejas não pregam mais a respeito do arrependimento. As igrejas não pregam mais que a pessoa tem que se arrepender, renunciar. Não pregam mais sobre o novo nascimento agora em Cristo Jesus. As igrejas estão trazendo palavras de conforto, de paz, aonde na realidade o próprio Jesus falou que quando o homem disser a paz, viria tamanha destruição sobre todos. E eu fico preocupado porque nós estamos vivendo cada momento, se você prestar atenção, cada terremoto que está acontecendo um atrás do outro, de tamanhas proporções. Nós vemos aí o do Chile, que abalou até o Brasil aqui. Nós temos visto no Nordeste, no próprio Brasil, terremotos, que nunca houve terremotos aqui. Nós sabemos que no Brasil não acontecia essas coisas. Estamos vendo tufões, ventos de grande velocidade com destruição de casas, residência, mortandade de pessoas. Se você perceber, amados, em pouco tempo nós tivemos ali um tsunami
Ali no Japão, milhões de pessoas morreram. Pessoas foram mortas, pegas de surpresa, uma cidade preparada para terremotos. Mas a natureza, a catástrofe, ela foi maior do que a preparação daqueles homens. Porque a nossa garantia está no Senhor e não naquilo que podemos fazer. Nós estamos vendo a fome tomando proporções. Querido, o verdadeiro caos instalado no mundo. Um palco sendo montado. Um momento propício para que o anticristo assuma o poder. Nós estamos vendo isso. Quando nós começamos a examinar a palavra do Senhor e vamos lá para a Gênesis, nós vemos ali Noé construindo uma arca, que o Senhor estava insatisfeito com o homem, porque o homem caminhava cada dia pior para os seus pecados. E Deus levantou aquele homem chamado Noé e mandou que edificasse uma arca em um lugar que não tinha rios, apenas poço, lugar seco. E Noé, por obediência a Deus, sem pestanejar, sem tutubiar, ele começa a construir aquela arca. E aquela arca representava a igreja de Cristo nos dias atuais. Nós estamos com essa arca hoje com as portas abertas, porque foi dado a ordem a Moisés, a Noé, que fizesse aquela arca para a salvação. Aquela arca simbolizava a misericórdia de Deus. Ele ia mandar a chuva, o dilúvio, mas ao mesmo tempo estava mandando o socorro. Aquela arca para que todos aqueles que entrassem nela pudessem ser salvos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E Deus fez aquela arca para ver se diante daquela arca sendo construída com proporções enormes, o homem tivesse um pouco de sensibilidade. Mas eles não tiveram. E começaram a viver uma vida normal de orgia, de brigas, de pecados, como se nada estivesse para acontecer. Não deram ouvido às pregações de Noé. Noé estava alertando. Aquela arca levou 100 anos. E todo o momento Noé estava avisando virá um dilúvio. Mas o povo não deram ouvido. Só vieram acordar, irmãos, quando verdadeiramente começou a cair o primeiro pingo de chuva. Quando começou o céu se escurecer, as nuvens se formarem, os trovões, aquele povo começou a despertar. Mas aí já era tarde, porque Noé já tinha entrado na arca e já tinha selado a porta. Nós estamos novamente diante dessa situação, tanto que a palavra de Deus diz que será como nos dias de Noé. Os homens estão casando, dando-se em casamento, vivendo na glutonaria, buscando riquezas nas igrejas em vez de buscar a salvação das suas almas. Porque hoje já não se prega mais sobre santificação. Hoje não prega mais o amor ao próprio. Nós não temos nem tempo de ajudar os necessitados hoje por causa da correria, da busca pelas coisas. Não temos nem parado. É alto de refletir um pouco. E os homens estão desapercebidos, buscando dinheiro, fazendo negócios, buscando bens materiais. E nós sabemos muito bem que nada do que temos aqui poderemos levar, a não ser uma vida digna, íntegra, na presença do Senhor. Eu quero fazer esse vídeo, amado, por amor das almas que estão me ouvindo. Para você, amado, que está na igreja brincando de ser crente. Você que está apenas na igreja, mas está no mundo também. Você que está na igreja sendo enganado pelos louvores, não levando a sério o principal, que é a palavra de Deus. Eu quero te despertar. Porque a Bíblia diz que será como os dias de Noé. Os homens estão vivendo aí uma vida de festas, uma vida de orgias. Queridos, nós vemos abortos constantes, milhões e milhões de crianças sendo abortadas. O homossexualismo se multiplicando, incentivos de todas as partes. E isso está acontecendo e o homem está adormecido. E a palavra de Deus está aí diante de nós se cumprindo. E o homem só vai despertar, querido,
quando começar a cair a justiça, o juízo de Deus, as taças forem derramadas sobre esta humanidade. Quando eles disserem que há paz, a Bíblia diz que virá tamanha destruição como nunca houve antes. E por estar percebido, eu tirei esse tempo para fazer esse vídeo para você, querido, para que você faça um conserto, para que você volte ao primeiro amor, abandone as coisas que está fazendo. Muitas pessoas vão na igreja para ver a roupa do irmão, muitas pessoas vão na igreja porque os louvores são bonitos, mas entenda que nós temos que ir para a igreja para adorar, porque fomos chamados para adorar, e não para viver uma vida da igreja e lá fora da mesma jeito. Nós temos visto pessoas que se dizem crentes, dando péssimos testemunhos. Nós temos visto pessoas que dizem pastores sendo envolvidos em escândalo. Nós vendo todo dia sendo vendido curas na TV, vendendo milagres, aonde a Bíblia diz: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Será como os dias de Sodoma e Gomorra. O pecado está chegando às narinas do Senhor. Ló estava no meio daquela cidade, e a Bíblia, o lugar se chamava Sodoma, sodomita. O homossexualismo tinha se multiplicado naquela cidade, e Deus estava incomodado, e Deus não estava feliz, não estava satisfeito com aquele povo, e Ló estava ali, e Deus envia 2 anjos para tirar Ló daquele lugar, enquanto Abraão estava discutindo, conversando com Deus a respeito se Deus destruiria se ali tivesse 10 pessoas puras. E aqueles anjos chegam lá, querido, mas um fato que eu quero deixar para você para finalizar este vídeo é de que Ló não se contaminou. Ló sabia que o seu Senhor entraria com providência na hora certa. Quando os anjos chegam, querido, Ló estava apercebido, Ló não estava dentro da cidade envolvido com os pecados, nem com os pecadores. Ló estava na entrada da cidade, aguardando a justiça de Deus. E a Bíblia diz que os anjos se aproximaram e Ló viu a hora que os anjos começaram a chegar e os conduziu até a sua casa. Quando nós sabemos já da história, não vou entrar em detalhes, que aqueles homens daquela cidade afeminados quiseram fazer sexo com os anjos. Queriam eles, Ló, e serviu até sua filha, caso eles quisessem, que era virgem. Mas eles queriam os 2 anjos porque eram formosos, eram diferentes. Eu pergunto para você nesta manhã: o mundo está vendo você diferente? O mundo está vendo Jesus Cristo na sua vida? O mundo está vendo o selo de Deus na sua vida? Você está na entrada da cidade, apercebido, preparado para a volta do Senhor? Porque o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas a justiça de Deus é sem misericórdia. Quando a justiça de Deus, as taças começarem a derramar sobre essa cidade, sobre esses povos que não deram ouvido, que brincaram de ser crente, será sem misericórdia. A Bíblia diz que será o dia terrível do Senhor, porque a sua igreja, os lavados e remidos, aqueles que fizeram a vontade do Senhor, já não estarão mais aqui, mas estarão com Ele no salão real, comemorando a boda do Cordeiro, o casamento da igreja com o seu noivo. Ai daquele que ficar, amado. Ai daquele que ficar, porque será muito atormentado. Eu estou falando, querido, de salvação e castigo eterno nesta manhã, para que você não brinque com a sua salvação. A palavra de Deus, ela diz que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé no meio do seu povo, porque o povo está embriagado com as coisas desse mundo. As pessoas estão indo às igrejas, mas por causa dos louvores, para se encontrar com os amigos, menos para se encontrar com Jesus. A santidade tem sido deixada de lado. O amor
está esfriando. E a base do Evangelho é o amor. A base do Evangelho é a misericórdia. E isso está sendo banido no meio da igreja. Porque hoje só se prega prosperidade financeira. Hoje só se prega que você tem que ter um carro importado. Hoje só se prega que você tem que ter uma mansão. Hoje só se prega que você tem que ser patrão de vários empregados. A Bíblia não diz isso. Jesus não foi pendurado numa cruz para te dar carro do ano, nem mansões. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem fosse pendurado no madeiro, na cruz, atrairia muitos para ele. Você tem sido um referencial para atrair as almas para o Senhor? Em muitas ocasiões, a tua maneira de viver, os teus conceitos, valem mais do que palavras. O mundo sabemos que está cego e não consegue. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, ele não aceita, porque se discerne espiritualmente. Mas o testemunho pessoal seu, esse eles podem ver e contemplar. E podem desejar o mesmo Jesus que te mudou, que te transformou, para serem transformados, para terem o seu lugar na grande mesa do Senhor. Esse dia está chegando, querido. E a humanidade vai ser tomada de surpresa quando não esperar. Ele diz que quando a gente pensar que não tiver mais esperando, é esta hora que ele vai chegar. Então estejam atentos, estejam apercebidos, para que não seja deixado para trás, para que você não entre na mão do anticristo, porque será dias difíceis para você. Será dias em que você vai desejar ter tido uma vida santa na presença de Deus. Mas como aquele povo de Sodoma e Gomorra, vai ser tarde. Como aquele povo de Noé, vai ser tarde. Porque Deus ainda não mandou juízo sobre essa cidade. Em primeiro lugar, que a Bíblia diz, quando passar o último gentio pela porta da graça, ela se fechará. E outro motivo pelo qual o Senhor ainda não mandou o seu juízo sobre esta cidade, sobre estas nações, é porque a sua igreja, o Espírito Santo, ainda está aqui. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. E que você possa despertar, meu amado. Você, amigo amado que está na igreja, brincando, achando que falta muito ainda para Jesus voltar. Eu quero dizer para você, Jesus pode voltar hoje para você. Desperta, mano. Desperta. Os crentes já não têm tempo mais de ler a palavra. Já não tem tempo de orar. Ora muito mal, 10 minutos, 5 minutos e já levando.